Revelado, milionário encontra faxineira em ato emocionante de proteção à criança especial. São Paulo pulsava, como sempre, entre a correria e o brilho das luzes das grandes cidades. O dia de Henrique começara cedo. Um milionário de 45 anos estava imerso em seu mundo de negócios, onde o dinheiro falava mais alto do que qualquer outra coisa. Mas esse dia tinha uma reviravolta guardada a 7 chaves. Enquanto dirigia, perdido em pensamentos de lucros e metas, o grito angustiante de uma criança rompeu a fortaleza de sua superficialidade. Ele parou e virou-se rapidamente, olhos arregalados. Ali, na frente de uma escola, uma faxineira chamada Maria, com seu uniforme simples e um brilho inquebrantável nos olhos, se lançava na frente de uma menina especial, Júlia, que estava sendo intimidada por um grupo de meninos. O ato de coragem daquela mulher despertou nele uma onda de emoções que há muito ele se esforçava para enterrar. Henrique não se lembrava da última vez que fora tocado por um ato de bondade. Seu coração começou a acelerar, era quase como se estivesse revivendo sua infância despreocupada, onde valores como respeito e solidariedade ainda pulsavam. Maria, com suas mãos trêmulas e um olhar firme, desafiava aqueles garotos, mesmo sabendo que poderia enfrentar o desprezo da sociedade. Ela estava ali, lutando não só pelas crianças, mas pela própria dignidade em meio às dificuldades. Henrique sentiu um nó na garganta. Poderia a força visceral daquela mulher reacender algo dentro dele? Enquanto assistia, uma pergunta começou a também martelar sua cabeça: quando foi que eu deixei de me importar com o que realmente importa? Nesse momento, antes que pudesse se afastar novamente para o seu mundano universo de cifras e contratos, ele percebeu que a conexão era maior do que pensava. Uma amizade que poderia mudar o rumo de suas vidas. Henrique lembrava-se de como sempre desejou ser um homem melhor, e Maria parecia ser a chave que poderia destrancar essa porta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Henrique decidiu se aproximar de Maria. A admiração inicial se transformou em um vínculo profundo, uma amizade voltada para algo maior. Ao acompanhar as reuniões que ela organizava sobre inclusão, ele se viu renovado, começando a desvendar talentos não só em Maria, mas também dentro de si mesmo. As discussões sobre as dificuldades das crianças especiais tocaram seu coração e aos poucos, as prioridades foram mudando. Mas esse novo caminho não estava sem desafios. Os antigos sócios de Henrique não olhavam com bons olhos sua paixão repentina por causas sociais. Para eles, o que importava era o lucro a qualquer custo. Henrique, então, se viu em um turbilhão emocional, dividido entre seu antigo mundo superficial e a nova luz que Maria havia jogado sobre sua vida. Diante de uma reunião de acionistas, que mudaria tudo, ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Bisbilhotando as mensagens de apoio e incentivo que abalavam seu ser, Henrique teve que decidir: seguir o fluxo confortável do dinheiro ou lutar pela justiça e dignidade que tanto admirava em Maria. O olhar esperançoso dela ecoava em seu coração enquanto a grande decisão se aproximava. Afinal, a verdadeira felicidade e reconhecimento que ele tanto procurava estariam do outro lado da balança. Ele sentiu que, em um instante, estava prestes a descortinar uma nova vida. Mas seria ele capaz de abrir mão do que já tinha? Henrique estava sentado na mesa de reunião, cercado por rostos familiares, mas tão distantes. O ar estava pesado, uma expectativa roendo cada um dos presentes. Ele olhou para os rostos de seus sócios, olhos afundados nas telas de seus celulares, vivendo em um mundo que parecia desmoronar diante dele. A verdade viera à tona, ele não aguente mais fazer parte daquele circo. Os números apresentados na tela dançavam como sombras, longe de seus pensamentos. A imagem de Maria, com sua força e determinação, ocupava sua mente. Quando a reunião começou, a voz do CEO soou como um eco distante. Henrique tentava focar, mas a lembrança de Júlia,
a menina especial que Maria defenderá, preenchia seu coração de um calor inesperado. Seus olhares julgadores não me definirão, a expressão de Maria parecia gritar a cada instante. Ele pensava em quantas vezes ficou em silêncio, aceitando uma visão de mundo que nunca fora sua. Henrique? A voz do CEO interrompeu seu devaneio. O olhar inquisitivo dos sócios fixou-se nele. O charme exato do poder e da riqueza que sempre o rodeou a partir daquele instante pareceu uma armadura que ele ansiava em derrubar. Ele respirou fundo, sentindo o coração disparar. Eu tenho algo a dizer, começou, sentindo as palavras se modelarem, batendo nas correntes de sua alma. O olhar do CEO se intensificou. Ele sentia um peso crescente, mas a convicção de um novo caminho iluminava sua mente. Considerando a nossa futura parceria com ONGs e iniciativas de inclusão, quero saber se vocês estão dispostos a dar suporte a projetos que ajudam crianças especiais. Um silêncio pairou na sala, como uma tempestade prestes a estourar. Ele esperava uma onda de reações, e não estava errado. As expressões mudaram rapidamente, sorrisos desapareceram, convertendo-se em fúria. Henrique, você está louco? Um dos sócios gritou. Estamos aqui para aumentar os lucros, não para salvar o mundo. Sentindo a adrenalina, Henrique segurou firme a mão sobre a mesa. Os rostos ao redor tornaram-se turvos, e ele teve uma súbita clareza. Você está certo. Podemos nos tornar uma empresa forte financeiramente, ainda assim, fazer a diferença. As palavras pareciam estar carregadas de energia que ele não sabia que possuía. No fundo, algo começou a acontecer. A coragem se moldava em seus ossos, mesmo que a oposição o derrubasse. Mencionou projetos que Maria havia traçado, os olhares do grupo zombadores se transformaram em incerteza. A reunião se arrastou, mas Henrique estava irremediavelmente mudado. Ao final, quando ele saiu da sala com a sugestão de retomar a discussão na próxima semana, não era apenas por um conselho que ele ansiava, mas por uma mudança. O olhar de Maria, cheio de esperança e resiliência, o acompanhou até a saída. Mas enquanto Henrique pensava que finalmente poderia abraçar seu novo legado, uma mensagem inesperada surgia em seu celular. O texto de uma das funcionárias do escritório de Maria chegou como um balde de água fria. Henrique, nós precisamos falar. Maria está enfrentando problemas. O que poderia ser tão sério a ponto de mexer com a tranquilidade de Maria? Uma sombra de preocupação se espalhou por seu coração. O que ia acontecer com a mulher que mudará sua vida? A noite prometia ser longa e cheia de inquietação, enquanto ele aguardava por respostas. Henrique não conseguiu dormir. A mensagem ecoava em sua mente, como um alerta imenso e urgente. Ele tentava ignorar a crise na empresa, a pressão dos sócios, mas o pensamento de Maria, fragilizada e vulnerável, fazia seu coração acelerar. Ele se levantou da cama, passou a mão pelos cabelos e decidiu que precisava ir até Maria. Mas onde encontrar a coragem para enfrentá-la? A madrugada estava fria, sombria e silenciosa. Ele não reconhecia o reflexo no espelho. Aquele homem apático, preocupado com números, agora parecia um estranho para ele mesmo. O que aconteceu com o Henrique que queria mudar sua realidade e a dos outros? Com essa nova determinação em mente, ele pegou as chaves do carro e saiu, as rodas cortando a solidão da noite. Ao chegar à casa de Maria, a luz na sala estava acesa, mas a entrada permanecia em penumbra. Ele bateu gentilmente à porta, o coração batendo forte. Os segundos pareciam horas. Finalmente, a porta se abriu, e Maria apareceu, seus olhos cansados transmitindo uma mistura de alívio e receio ao vê-lo. Henrique, eu não esperava você aqui. A voz dela tremia. Eu vi sua mensagem. O que está acontecendo? Ela hesitou, e no silêncio, o mundo exterior desapareceu. Henrique podia perceber a fraqueza dela, uma barreira que tinha que ser quebrada. Era ele quem se sentia impotente naquele momento. Maria finalmente suspirou fundo e convidou-o para entrar. Dentro da casa, o ambiente estava carregado de tensão. O ar gelado se misturava ao calor da preocupação. É sobre Júlia, começou Maria, sua voz falhando. Ela foi exposta a uma situação muito complicada na escola. Henrique sentiu um frio na espinha. O que aconteceu? Algumas crianças começaram a provocá-la.
Por causa da sua condição, elas não entendem. E isso afetou não só a Júlia, mas toda a nossa luta para preservar a inclusão dela. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Ela estava lutando contra a onda de emoções que ameaçava transbordar. O coração dele se partiu. Ele se lembrou da determinação de Júlia, da força que Maria sempre exibia em defesa dela. Precisamos fazer algo, Maria. Não podemos deixar que isso continue. As palavras saíram naturalmente, o impulso de agir se tornando um grito silencioso dentro dele. Maria olhou para ele, um misto de gratidão e desamparo. Temos que mudar isso, mas não sei como. As palavras da amada foram como uma faísca. Uma ideia, uma estratégia. Vamos a essa escola. Podemos falar com os professores, envolver os pais. Precisamos conscientizar sobre inclusão e respeito. Tem que haver uma mudança. Maria sorriu, um sorriso tímido, mas iluminado pela esperança que voltava a brotar. Você faria isso por ela? Faria por você. E faria por todas as crianças como a Júlia. Ele segurou a mão dela, sentindo a conexão, a força que emergia daquela união. Mas no fundo, uma dúvida ainda o atormentava. Ele sabia que a batalha não seria fácil, e as reações poderiam ser adversas. O mundo corporativo ainda estava à espreita, e a pressão da empresa não sumiria facilmente. Maria, com a esperança renascendo, quebrou o silêncio. Henrique, temos que nos preparar. Pode não ser só um desafio na escola. Isso pode refletir em nossas vidas de outras formas. O que ele não esperava era que uma decisão a ser tomada, naquela noite, poderia mudar não apenas o futuro de Júlia, mas o destino de ambos. E enquanto a atmosfera carregava a sensação de luta iminente, Henrique olhou nos olhos de Maria e deixou escapar uma pergunta: você tem certeza de que estamos prontos para isso? A resposta estava prestes a chegar, mas em que direção essa batalha os levaria? Henrique sentiu o peso da pergunta pendendo entre eles, um abismo de incertezas que quase parecia insuperável. Maria respirou fundo, a expressão decidida, como se estivesse também enfrentando suas inseguranças. Eu não sei, Henrique. Mas o que eu sei é que se não fizermos nada, estamos deixando Júlia na solidão, e isso não é justo para ela. A gente já passou por tanta coisa, talvez esta seja uma oportunidade para mudar alguma coisa de verdade, falou Maria, a voz firme. Henrique sentiu um calor aconchegante crescer dentro de si. Ele se lembrava das noites em que Maria ficava acordada trabalhando em iniciativas de inclusão, lutando para que as crianças tivessem oportunidades iguais. Jamais imaginou que um desafio assim poderia surgir, exigindo coragem tanto dela quanto dele. Quando vamos à escola? Ele perguntou de repente, a determinação tomando conta do seu tom. Era agora ou nunca. Se ele realmente queria fazer parte da vida de Maria e de Júlia, precisava mostrar isso em ações concretas. Podemos ir amanhã de manhã. Seria ideal tentar falar com a diretora e os professores antes que as aulas comecem, respondeu Maria, seu olhar iluminando-se de um jeito que fazia Henrique sorrir. Ele se sentia revigorado, como uma parte dele tinha sido despertada. Mas havia algo mais profundo que ainda o incomodava. Com os planos prontos, eles conversaram até a manhã raiar. O café na cozinha foi se transformando em café frio, e as esperanças foram se entrelaçando com o medo do que encontrariam. Quando o dia clareou, Henrique decidiu que não só ficaria ao lado de Maria, mas que se preparariam para eventuais confrontos. No caminho para a escola, uma mistura de ansiedade e expectativa corria em suas veias. Ele via Maria ao seu lado, segurando a mão dele como uma âncora. As ruas estavam cheias de vida, mas para eles, tudo se resumia à missão de proteger Júlia. A movimentação da cidade parecia distante, como se estivesse em sua própria bolha de decisões. Ao chegar à escola, Henrique sentiu seu estômago revirar. Ele e Maria trocaram olhares significativos, um banho de acenos silenciosos. Seria um momento decisivo, uma mudança de trajetória não só para Júlia, mas também para a relação deles. Eles entraram na escola, um lugar que deveria ser um refúgio e que, naquele momento, representava uma batalha. Vamos com calma, Henrique, sussurrou Maria, percebendo a tensão crescente entre ele e o ambiente. Precisamos ouvir tudo primeiro.
A diretora os recebeu com uma expressão neutra, mas os olhos dela refletiam uma curiosidade. Como posso ajudá-los? Perguntou, mas as palavras pareciam ecoar um desinteresse velado. Viemos falar sobre o que está acontecendo com Júlia, as provocações que ela está sofrendo, respondeu Maria, a voz firme. Henrique admirou a coragem dela, enquanto a diretora os olhava como se estivesse avaliando um problema que não queria enfrentar. O pequeno grupo de pessoas ao redor parecia se mover em câmera lenta. Henrique percebeu que as palavras de Maria estavam carregadas de emoção, e sentiu um impulso em seu interior de que a verdade deveria ser dita, mesmo que isso custasse caro a ele. Algumas crianças estão machucando a Júlia. Precisamos garantir que isso não continue, disse Henrique, sinceramente. Ele também percebeu que era mais do que apenas um ato de proteção, era uma defesa da própria alma de Júlia, do que ela representava. A diretora estreitou os olhos. É uma situação complicada. Antes que ela terminasse, o telefone de seu escritório tocou. A diretora saiu para atender, e o ar ficou pesado. Henrique olhou para Maria. E se não conseguir? Perguntou ele, o medo finalmente rompendo a barreira que ele tentava conter. Temos que tentar, Henrique. Se não, tudo o que fizemos até agora não terá valido a pena, respondeu Maria, os olhos fixos em um ponto, como se estivesse prevendo a reação dos pais e alunos. E quando a diretora voltou, sua expressão mudou completamente. A situação é mais grave do que pensávamos. Precisamos agir rápido. Você estaria disposto a fazer uma reunião com os pais e expor tudo o que está acontecendo? Henrique apertou a mão de Maria. O jogo estava apenas começando, e a batalha pelo futuro de Júlia estava prestes a tomar um rumo que eles não haviam previsto. Como seria o próximo encontro? Estariam prontos para enfrentar a verdade mais uma vez? Henrique olhou nos olhos de Maria, buscando uma confirmação silenciosa. O convite da diretora parecia uma oportunidade, mas a ideia de expor tudo para os pais das outras crianças o aterrorizava. Você acha mesmo que eles vão ouvir? Perguntou ele, com uma pitada de dúvida no tom. Se não ouvirem, teremos que gritar mais alto, respondeu Maria, seu olhar determinado quase o fazendo acreditar que poderiam, de fato, fazer a diferença. Eles saíram do escritório da diretora com a mente repleta de perguntas. A reunião estava marcada para a próxima semana, e o tempo começava a pesar sobre eles. A urgência da situação os cercava, a sensação de que a luta por Júlia estava apenas começando. Enquanto andavam pelo corredor da escola, Henrique sentiu sua mão sendo apertada por Maria, como se ela estivesse transferindo um pouco de sua coragem para ele. Precisamos nos preparar para esse dia, sugeriu Maria, interrompendo o silêncio. É preciso que a gente esteja afiado, que saibamos o que dizer. E se tudo der errado? Perguntou Henrique enquanto observava o brilho nos olhos de Maria. Ele não queria ser pessimista, mas o receio estava ali, latente. E se eles não se importarem? E se nada mudar? Maria parou e olhou para ele, sua expressão suave, mas decidida. Henrique, se não falarmos, se não fizermos nada, o que vai acontecer com a Júlia? Estou disposta a lutar, mesmo que o resultado não seja o que sonhamos. A sinceridade em sua voz dissolveu parte do medo dentro dele. Aquela conversa ficou com eles enquanto caminhavam de volta para casa. A noite chegou, e a cidade, com seu vai e vem, parecia distante. Chegando em casa, Maria se sentou à mesa para escrever notas de apoio, enquanto Henrique, com a mente fervilhando, decidiu ajudar. Ele se lembrou de como, nas últimas semanas, havia sido incapaz de ficar com a mente tranquila em relação ao que acontecia com Júlia. A solidariedade que sentia era boa, e ele sabia que não poderia recuar. Nos dias que se seguiram, Henrique e Maria se dedicaram a reunir histórias. Conversaram com outros pais e até alguns alunos, tentando captar a verdadeira essência do que estava acontecendo. Cada relato doloroso que ouviam reforçava a ideia de que não podiam desistir. Ao mesmo tempo, as horas se arrastavam, como se aguardassem o destino deles, todos presos na expectativa do próximo ato. Finalmente, a semana da reunião chegou. O sol estava radiante, mas dentro de Henrique a angústia se acumulava. Ele começou a se perguntar, e se tudo isso não levar a nada? Ele dirigiu-se ao espelho e, ao ajustar a gravata,
tentou se convencer de que a luta valia a pena. Júlia merece isso. Maria chegou, o rosto iluminado e pronta para a batalha. Juntos, eles se dirigiram à escola novamente, mas o caminho agora parecia mais pesado, cada passo um lembrete do que estava em jogo. Ao entrarem na sala onde a reunião seria realizada, o coração de Henrique batia acelerado. Pais e professores trocavam olhares curiosos, mas ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Ele percebeu que estava prestes a compartilhar a dor de alguém que estava sendo silenciado. Estamos aqui porque precisamos dar voz a Júlia, ele começou, a voz um pouco trêmula, mas firme. Estamos aqui para garantir que cada criança, especialmente a Júlia, tem o direito de ser ouvida e respeitada. Sentiu as energias se movendo na sala, as reações começando a surgir. Mas será que conseguiria tocar os corações deles e provocar uma verdadeira mudança? O tensionamento no ar era palpável, e ele se perguntou até onde a coragem de Maria e a dele poderia fazê-los chegar. Enquanto isso, as crianças do outro lado daquela sala, diretamente afetadas pelas decisões dos adultos, aguardavam em sussurros. O que aconteceria ali definiria um novo capítulo na vida de Júlia e, talvez, na vida de Henrique e Maria também. E foi então que uma voz conhecida se levantou do fundo da sala, interrompendo o que Henrique estava prestes a dizer. O que vocês têm a nos contar sobre a verdadeira Júlia? As palavras cortaram o ar, e o silêncio ensurdecedor envolveu a sala. Henrique engoliu em seco. Aquela pergunta estranha desafiava toda a reunião. Afinal, a verdadeira Júlia era um mistério a ser desvendado, e ele soube, naquele instante, que tudo estava prestes a mudar. Henrique quase perdeu a capacidade de raciocinar ao perceber quem havia feito aquela pergunta. Na última fileira, Clara, uma das alunas mais populares da escola, olhava para ele com um ar de curiosidade genuína. Era difícil imaginar que alguém tão central nas dinâmicas sociais do colégio pudesse se importar com a história de Júlia. Mas ali estava ela, com olhos que brilhavam de expectativa. Eu posso contar, se você quiser, disse Clara, levantando-se sem hesitar. Isso pegou todos de surpresa. A sala fervilhava com murmúrios, e Henrique sentiu seu coração disparar. Maria o olhou, a preocupação estampada em seu rosto. Era uma situação delicada, e eles não sabiam como os outros pais reagiriam. A jovem se aproximou, a voz desagregando um misto de ansiedade e coragem. Eu não conheço a Júlia muito bem, mas eu vi como as crianças a tratavam. Vi o quanto ela tentava se encaixar, e isso me partiu o coração. Clara respirou fundo, parecendo buscar a força para continuar. Ninguém fala sobre isso, mas a gente precisa entender que a Júlia não é só uma menina diferente. Ela tem sonhos, talentos e merece respeito. Henrique sentiu um misto de alívio e gratidão. Clara estava tocando em algo profundo e essencial. Quando seus olhos se encontraram, um fio invisível de conexão se formou entre eles. Ele se lembrava de como a escola parecia um labirinto para Júlia, e a empatia da garota ali na mesa poderia ser o farol que eles precisavam. Se as crianças soubessem o quanto a Júlia é incrível, Maria murmurou, mas Henrique estava tão absorvido pela resposta de Clara que mal ouviu. Ele a viu gesticular, a paixão crescendo em suas palavras, e isso acendeu uma chama de esperança em seu peito. Precisamos apoiá-la, continuou Clara. E eu quero ser parte disso. Não vai ser fácil, mas lutar por ela é o que devemos fazer. As reações dos adultos na sala foram variando entre surpresa e ceticismo, mas o despertamento na ala infantil foi inegável. Aqueles que estavam ouvindo começaram a se mexer, como se um novo entendimento estivesse germinando dentro deles. Henrique aproveitou a onda de energia gerada pelo discurso de Clara e decidiu aproveitar aquele momento. Se mais crianças estiverem dispostas a se levantar e falar, talvez possamos criar um espaço onde a diferença seja celebrada, ele disse, sua voz ganhando firmeza. Vamos nos unir por Júlia e por todas as crianças que têm suas vozes silenciadas. As palavras de Henrique reverberavam na sala e começavam a criar um movimento. Algumas mães estavam já limpando lágrimas e trocando olhares de entendimento. A energia estava mudando, e a atmosfera carregada de tensão começava a se transformar em um coro de solidariedade. Mas então, uma das mães, conhecida por ser extremamente protetora, levantou-se. E se isso acabar prejudicando nossos filhos?
O que garantias temos de que a Júlia não será uma influência negativa? A sala ficou silenciosa novamente, a tensão voltando a surgir. Henrique sentiu o estômago revirar. O que a mãe não percebia era que estavam falando de uma criança, não de uma ideologia, não de um problema para ser evitado. As vozes de apoio e adversidade se misturavam, e neste momento crucial, ficou claro que seu papel era não apenas falar, mas escutar também. Maria, percebendo o conflito expresso na sala, decidiu agir. Nós não estamos aqui para colocar ninguém contra ninguém, disse, sua voz tranquila, mas forte. Estamos aqui para garantir que cada criança, incluindo a Júlia, tenha um lugar. E juntos, como comunidade, podemos criar um espaço onde a inclusão seja a regra, não a exceção. Aquele argumento tocou fundo, mas a batalha ainda não havia terminado. Olhares duvidosos e murmúrios irromperam novamente, e Henrique podia sentir a tensão nas costas. Esperava que alguém, além deles, se levantasse e se manifestasse. Então, Clara, novamente mexendo-se, virou-se para a mãe que havia levantado a questão, com um olhar determinado. E se nossos filhos aprenderem com isso? E se, ao invés de medo, oferecermos a liberdade de conhecer alguém que é diferente deles? Não acha que isso é um exemplo muito melhor para o futuro deles? O silêncio na sala era quase ensurdecedor, mas Henrique sentiu um fio de esperança. Já havia um movimento crescendo, e Clara parecia ser o catalisador. Ele apenas esperava que a chama não se apagasse. Com os corações acelerados, todos aguardavam uma reação, mas o que se seguiria poderia mudar tudo. A sala tremia de potencial e emoção, enquanto Henrique e Maria trocavam olhares intensos, sem saber qual seria o próximo passo a ser dado. E o que aconteceria se algum outro estudante se manifestasse ou, quem sabe, um dos pais mudasse de ideia? Estavam à beira de algo importantíssimo. O ar estava carregado de expectativa, e os rostos ao redor pareciam refletir uma mistura de curiosidade e apreensão. Henrique sentia seu coração pulsar forte. Ele sabia que a conversa de Clara poderia ser um ponto de virada, mas a atmosfera da sala estava longe de ser favorável. Clara olhou para o grupo, sua coragem infundindo uma nova vida nas vozes hesitantes que ainda tateavam no escuro. Se nós realmente queremos fazer a diferença, precisamos agir juntos, ela continuou, sua voz mais forte a cada frase. Imagine como seria lindo se Júlia soubesse que não está sozinha, que existe um grupo de amigos prontos para defendê-la. A expressão da mãe que havia levantado a questão mudou ligeiramente, e Henrique percebeu que uma sutil fissura no seu ceticismo poderia ser a chave. Mas, antes que ele pudesse pensar sobre isso, um garoto, Lucas, que sempre ficava mais na sombra dos outros, levantou a mão nervosamente. Eu quero falar, sua voz tremia, mas tinha uma sinceridade que fez todos se calarem. Henrique podia ver nos olhos de Lucas que a luta dentro dele era intensa. Às vezes, eu vejo a Júlia sozinha. E quando ela tenta se aproximar, eu fico com medo de me juntar a ela, porque os outros podem me olhar torto. Mas eu não quero mais ter medo. As palavras do garoto ecoaram pela sala, e Henrique pôde notar as expressões mudarem. A insegurança de Lucas também trazia à tona o medo oculto de muitos. Eram crianças, sim, mas estavam sentindo o peso de um mundo que muitas vezes não aceitou a diferença. Maria, segurando a mão de Henrique, sussurrou, isso é incrível. O timbre de Lucas fez com que muitos olhares mudassem. A mãe que questionara antes, hesitante, agora parecia considerá-lo. Lucas, você tem razão, disse Clara, oferecendo um sorriso encorajador. Todo apoio conta. E eu adoraria ter mais amigos para ajudar a Júlia. A sala parecia ganhar vida, uma corrente de identificação nascia. Muitas crianças começaram a acenar a cabeça, outros lentamente levantavam as mãozinhas, um a um. O clima de unidade estava crescendo como uma onda, Henrique podia sentir a transformação acontecendo ali, diante de seus olhos. Ele respirou fundo. E se começássemos um clube? O clube dos amigos da Júlia? Onde todos podemos aprender sobre como ser amigos, não só da Júlia, mas de cada um de nós, com nossas diferenças. A empolgação começou a se espalhar como um incêndio controlado, e os murmúrios começaram a tomar forma de risadas tímidas e olhares esperançosos. Então, Clara se virou novamente para a mãe cética.
As crianças merecem essa chance. Podemos mostrar para elas que ser diferente é ser especial. Um lugar onde todas as vozes se encontram. Vamos dar esse passo juntos? O olhar da mãe se suavizou, e com isso, uma onda de emoção banhou a sala. Aquela desistência de ceticismo parecia estar levando a uma transformação. Mas então, Henrique avistou alguém ao fundo que ainda não havia se manifestado. Soraya, a melhor amiga de Júlia, estava parada, parecendo pequena e vulnerável, e isso fez seu coração acelerar novamente. Ele começou a se perguntar o que poderia sair da boca dela. Sua inquietação intensificou à medida que ela começou a se mover. O momento estava quase ali, como uma tempestade prestes a eclodir. Julgando pelo olhar em seu rosto, Henrique sabia que o que ela tinha a dizer poderia ser tão poderoso quanto o que já haviam ouvido. O que Soraya falaria que poderia mudar mais uma vez a dinâmica daquela conversa? Todos aguardavam, e Henrique segurou a respiração, sabendo que a hora da verdade estava prestes a chegar. Soraya avançou lentamente, seu olhar fixo no chão, como se as palavras que queria dizer pesassem em seus ombros. Henrique sentiu seu peito apertar. Ele sabia o quanto era difícil para ela falar, mas o que podia estar fervendo dentro daquele pequeno coração? Eu sou amiga da Júlia, começou, e sua voz saiu tão baixa que quase se perdeu no murmúrio da sala. Todos se inclinaram para ouvir, como se cada sílaba contasse uma parte da história que precisavam conhecer. Ela é diferente, mas isso não a torna menos especial. Ela me ensinou a ser melhor. Eu a admiro tanto. Soraya fez uma pausa e viu os rostos da audiência se suavizarem. Às vezes, eu tenho medo de que as outras crianças me deixem de lado por ser amiga dela. Mas, pensando bem, eu não posso deixar de estar ao lado dela. Eu quero protegê-la. A declaração fez com que um silêncio profundo tomasse conta do ambiente. Henrique percebia que os olhos de Soraya brilhavam, e era claro que ela tinha se decidido. Era como se tudo o que ela precisava estivesse finalmente ganhando forma. Eu sou um bom amigo para Júlia e todo mundo deveria ter a chance de conhecer alguém tão incrível. As palavras dela fluíam como um rio inesperado, carregando a esperança de muitos. Henrique sentiu a sala vibrar. Havia uma energia nova, e ele se perguntava se poderia haver uma transformação genuína na relação de todos com a diferença. Clara sorria e fazia sinal com a cabeça, e até a mãe cética parecia estar se desarmando, permitindo um pouco de entendimento e aceitação entrar em seu coração. Os murmúrios começaram a aumentar, e os rostos dos amigos de Júlia agora revelavam-se na empatia. Henrique sentiu que cada olhar que cruzava o espaço carregava um peso de amor e apoio. As crianças estavam se unindo, e a consciência coletiva de que todos mereciam respeito e amizade estava se espalhando como uma correnteza forte. Maria, ainda segurando a mão de Henrique, sussurrou: "Isso é incrível! Olha como todos estão se juntando. Podemos fazer uma real diferença por Júlia." Henrique concordou com a cabeça, tentando conter as lágrimas de alegria que quase brotavam. O coração, no entanto, pulsava como uma drumina animada. Ele se sentia orgulhoso, tão orgulhoso. E se começássemos a nos reunir semanalmente? Clara sugeriu, seu olhar radiante. Podemos ter jogos, atividades, tudo para que Júlia saiba que não está sozinha. O grupo começou a se agitar. Diversas ideias estavam sendo lançadas, cada uma mais criativa que a outra. Henrique não conseguia parar de sorrir, mas uma onda de preocupação também passou por ele. E se, no fundo, o apoio que todos estavam prometendo fosse apenas na superfície? As inseguranças voltariam quando voltassem para o cotidiano? Ele queria acreditar que as coisas iam mudar, mas um pequeno receio ainda pairava no ar. Clara, ele interrompeu, hesitante. E se as crianças na escola não entenderem? E se tudo isso que estamos sentindo não durar? A sala ficou em silêncio novamente. As faces se tornaram sérias, refletindo as preocupações de Henrique. Mas ali, naquele momento, uma nova força parecia começar a brotar, como se a união daquela conversa indicasse que um passo maior havia sido dado. A conversa poderia ir a qualquer direção. O que viriam a fazer em seguida? As vozes hesitantes se levantariam? E o que acontecerá quando voltassem para a escola e se deparassem com a dureza da realidade?
Enquanto pensava nisso, Henrique sentiu um frio na barriga. Agora, mais do que nunca, o destino da amizade deles estava prestes a ser escrito. Os olhos de Soraya brilhavam como estrelas, e a atmosfera na sala vibrava com uma expectativa palpável. Ninguém queria quebrar a magia que parecia flutuar. Mas a pergunta de Henrique ecoava na mente de todos, pesada como uma pedra. Era a realidade que todos temiam. A tensão foi cortada por Clara, que, em um momento de bravura, se levantou com a força de um líder. Se a gente se unir de verdade, nada poderá nos parar. Vamos criar uma corrente de apoio. Se formos amigos da Júlia, mais crianças vão querer se juntar a nós. Assim, quem não aceitar vai se sentir deixado de lado. A ideia de Clara provocou murmúrios de aprovação. As crianças começaram a se animar, a esperança renascendo nos corações. Olhos que antes eram céticos agora se iluminavam com a possibilidade de um futuro mais gentil e acolhedor. E se fizermos uma apresentação na escola? Sugeriu Maria, com a voz vibrante. Podemos falar sobre a Júlia, sobre como ela é incrível, e como é importante respeitar as diferenças. A gente pode convidar os pais também. Henrique se sentiu mais leve. Uma corrente de otimismo pairava no ar. A ideia de levar essa conversa para fora daquela sala agradável deixava seu coração pulsando com força. Mas novamente, a dúvida se infiltrou. Como fazer isso? E se a escola não estivesse pronta para essa mudança? Soraya, ainda com os olhos brilhantes, tomou coragem e disse: estamos juntos. Eu vou ajudar a falar para as outras crianças. Vou dizer a elas que, se não aceitarem a Júlia, elas estão perdendo a chance de conhecer uma amiga maravilhosa. As crianças começaram a bater palmas, a energia retornando com força. Henrique olhou para Clara e sentiu um calor interior que antes não conhecia. Juntos, podiam fazer a diferença. O que ela fez por Júlia, o que Soraya acabou de afirmar, significava mais do que simples palavras. Era uma ação. Na próxima semana, vamos planejar tudo, decidiu Henrique, agora com espírito elevado. Ele fez planos mentais, como se cada ideia fosse uma construção, tijolo por tijolo, de um futuro mais acolhedor para Júlia. Os rostos na sala refletiam determinação. Cada criança tinha um brilho especial, um senso renovado de propósito. A confiança deles crescia a cada instante, como se uma nova história estivesse se desdobrando diante deles, com cada personagem pronto para desempenhar seu papel. Mas então Henrique se lembrou da realidade. Ele sabia que as palavras eram apenas uma semente que precisava de tempo e cuidado para crescer. As ilusões poderiam ser esmagadas pela dura verdade. Ele havia testemunhado isso antes. Gente, se as coisas não mudarem na escola? Questionou, não conseguindo evitar a preocupação que invadia seu coração novamente. A sala silenciou. As expressões mudaram. O medo de Henrique agora parecia uma sombra que se estendia sobre todos. O que seria necessário para realmente transformar a realidade? E se fizermos uma roda de conversa na escola, não só para Júlia, mas para todos? Disse Maria, com esperança renascente em sua voz. A gente pode falar sobre os sentimentos, sobre como é difícil ser excluído, e como podemos aprender a ser melhores. Se a gente se abrir, talvez os outros também queiram se abrir. A proposta foi recebida com murmúrios de entusiasmo, mas algumas dúvidas ainda pairavam. Eles precisavam de um plano, de um momento decisivo que pudesse conectar todos os corações e mentes. Podemos fazer uma festa. Uma enorme celebração, onde todos são bem-vindos. Sugeriu Clara. Uma oportunidade de mostrar que, juntos, somos mais fortes. Henrique sentiu seu coração acelerar. Era uma ideia ousada. Como celebrariam a diferença e a amizade enquanto navegavam por desafios? Ele olhou para todos ao seu redor, cada um deles iluminado pela mesma chama interna. Era agora ou nunca. Mas ele sabia que, para chegarem lá, precisariam encontrar o apoio dos adultos. Era um passo delicado e assustador. Estariam prontos para enfrentar a realidade que se aproximava? O que a geração anterior pensaria? No fundo, uma questão permanecia: a coragem dos jovens poderia transformar o que parecia um caminho sombrio em luz e aceitação?
E a festa, tão sonhada e aguardada, se tornaria um símbolo dessa união. Um momento de tensão pairou no ar, enquanto todos esperavam ansiosos pela resposta de Henrique. Henrique respirou fundo, sentindo a vontade de provocar uma mudança pulsar dentro dele. O olhar vibrante das crianças ao seu redor era um reflexo do poder transformador que aquela reunião estava trazendo à tona. Ele sabia que o futuro de Júlia, e de tantas outras, dependia não apenas das ações deles, mas de uma mudança genuína no coração de cada um. Vamos fazer essa festa, disse ele, a voz firme pela primeira vez. Mas precisamos de todos. Não só os amigos da Júlia, mas também os pais, os professores. Eles precisam ouvir vocês. Vamos mostrar o que todos aqui sentem. A diferença não está apenas em respeitar, mas em entender que cada um tem seu espaço. É uma luta que começa aqui e agora. As crianças começaram a aplaudir, e o entusiasmo se espalhou como fogo aceso. Clara sorriu, e Maria não conseguiu conter as lágrimas diante da determinação que agora unia todos eles. Era evidente que uma nova história estava sendo escrita. No dia seguinte, a comunidade escolar foi convidada a se reunir. Maria e Henrique trabalharam juntos, compartilhando a ideia da festa como um meio de celebração e conscientização. A proposta de ouvir as experiências de cada aluno foi recebida de forma mista, mas as vozes das crianças se tornaram cada vez mais insistentes. Elas queriam, acima de tudo, um espaço seguro. Quando chegou o dia do evento, a escola estava vibrante, um turbilhão de sorrisos, expressões curiosas e um clima de união. A decoração refletia a diversidade, com cartazes coloridos que celebravam as diferenças e destacavam a força da inclusão. Havia mesas com atividades criativas, onde as crianças podiam compartilhar suas histórias. Henrique, ao lado de Maria, sentiu um misto de ansiedade e orgulho. Ele sabia que aquele dia seria um divisor de águas. O que se falou nesta sala não pode parar aqui, disse ele, no momento em que foram apresentados para abrir o evento. A multidão de alunos, pais e professores aguardava. Precisamos continuar essa conversa. Inclusão vai além de um evento, é uma prática diária. As palmas se misturaram ao entusiasmo que preenchia o ar. As vozes hesitantes nas reuniões anteriores agora se tornaram declarações de amor e respeito, cada uma ecoando uma ideia de pertencimento. Clara liderou um grupo de apresentações criativas e Soraya, com coragem que transparecia, falou sobre a amizade com Júlia e o que realmente significa ser um amigo. Henrique viu os rostos dos adultos mudarem. Aqueles que estavam céticos começaram a escutar com mais atenção, e algumas lágrimas surgiram, à medida que a realidade dos preconceitos era exposta. Uma mãe, aquela que havia se questionado sobre a influência de Júlia, agora estava visivelmente emocionada. As vozes, antes em silêncio, estavam se unindo em um coro de apoio e solidariedade. No final do dia, a festa se tornou uma verdadeira celebração. As crianças dançavam e se divertiam, a atmosfera vibrava com novos laços sendo formados, enquanto uma nova esperança emergia. Henrique observou a expressão de Maria durante a festa e, em um momento de clareza, soube que poderiam fazer a diferença juntos, não apenas por Júlia, mas por todos. A construção daquele ambiente acolhedor era o que ele sempre buscou em sua vida, um propósito maior. As semanas que se seguiram eram recheadas de mudanças. O Clube dos Amigos da Júlia se consolidou, e a inclusão se tornou um tema abordado constantemente na escola. As reuniões com os pais foram uma via de mão dupla, e os professores se comprometeram a incluir a diversidade nas aulas. A luta pela inclusão de crianças especiais encontrou eco, enquanto Henrique e Maria eram reconhecidos como líderes de uma nova era na educação daquela comunidade. Por fim, Henrique olhou para Maria ao seu lado, seus olhos completamente cheios de determinação e alegria. Ele não apenas encontrou a força dela, mas também a sua. Ele havia aprendido a importância de agir em nome de quem precisa, e a jornada deles tinha apenas começado, uma jornada que prometia um futuro mais gentil e justo para todos. Vamos continuar juntos, para qualquer desafio que venha, disse ele, segurando a mão de Maria com carinho. O amor e a amizade cresceram como uma chama inextinguível. E no coração de São Paulo, uma nova história começou a ser escrita, uma história de amor, inclusão e esperança. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas mensagens importantes. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos!